amor, então aí eu vou amar o Chiquinho mais do que a mim mesmo, mais do que o meu ego. Então, o oposto de amor é egoísmo. Por isso nós temos que aprender, todos nós cristãos, temos que aprender a praticar o amor. Das pessoas dessa forma, pensando só nela. Exatamente. Na família, foi o que eu estava melhor. É primeiro em si mesmo, a pessoa diz assim, eu mereço ser feliz. Está muito bom, né? Eu mereço ser feliz. Quando você ama demais a pessoa, não ama, a pessoa sai feliz? A pessoa que não, você ama, não é que ama demais, não existe amor demais. Não existe amor demais. Pelo contrário, está existindo amor de menos, né? Mas se eu amo a pessoa e a pessoa não corresponde, eu estou amando, mas ela está sendo egoísta. Ela está sendo egoísta. Isso é pecado. Porque estou desobedecendo a Deus. Você falou que dois ou mais ali estariam, os irmãos só praticam o amor de Deus. Exatamente. Por que Jesus falou que onde 2 ou 3 tivessem meu nome, ali eu estaria no meio deles? Porque se eu estou ali, Chiquinho, o Nelson e eu, em nome de Jesus, eu vou querer amar o Nelson, vou querer amar o Chiquinho. Mas esse amor é um amor ágape, é amor de Deus, que é tudo. Ele está falando amor de marido e mulher, Mas amor ágape, nós estamos falando de amor ágape, né? Não, mas é estou falando de sentimento, não, estou falando de amor. Amor não é sentimento, né? Então eu estou ali e estou amando o Deus, amando o Chiquinho, né? Esses da mesma forma, está me amando Deus, Deus amando o Chiquinho, amando a mim, ou seja, então, ali Deus está no meio deles, porque Deus é amor. Amor é escolha, né? Amor é ação, atitude, serviço. Amor se resume nisso, querer o bem do outro. Você resume nisso. Amor é querer o bem do outro. Então a irmã tem o marido dela. Ela quer o bem do marido. Você não quer. Né? Então, ela não está amando mais o marido. Mas aquele que ama a esposa, quer o bem da esposa. A esposa não retribui da mesma forma, não corresponde da mesma forma, mas ela continua querendo o bem dele, e vice-versa. Isso é amor, ela está amando. Está entendendo? Então, Deus é amor, Ele quer o nosso bem, Ele quer salvar a gente, e por isso Ele deu Jesus em holocausto, para que nós fôssemos salvos. Nós sentamos nessa escada rolante aqui, e se quiser sair dela, vai ser muito. Tem que vencer a Deus, tem que derrotar Deus na vontade dele. Pode, consegue, mas é muito complicado, tem que ser herói. Vamos lá, né, gente? O tempo está passando. Então, Jesus se ressuscitou, Jesus subiu aos céus, prometeu enviar um amigo, que é o Espírito Santo, que iria habitar na sua igreja, para preservar a igreja, para ensinar o caminho, para poder purificar a igreja, para poder fazer santificação da igreja. Ok? Um belo dia, né, estava lá em Jerusalém, cheio de peregrinos, um tempo majestoso, era um tempo que os judeus vinham do mundo inteiro para Jerusalém, para a festa de Pentecostes, que era uma comemoração, um memorial que Deus tinha dado para que eles fizessem, para lembrar da fartura da colheita de Deus. Então, festa de Pentecostes estavam lá, os judeus do mundo inteiro lá, é isso? E de repente, no ano 30, 120 pessoas reunidas num salão, orando, né? Aguardando o cumprimento da promessa, e línguas de fogo, um barulho grande, um língua de fogo vem, desce do céu, e sobre cada um deles, e eles passam a ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Ali houve o batismo, a fundação da igreja. Ali houve a fundação da igreja. Naquele momento. É isso? Sempre que Deus queria inaugurar algo,
fogo estranho, Deus não se agrada deles. Tem que ser fogo vindo do céu. Glória. Né? E aí esse fogo então vindo do céu, ele é restituído. Por isso a igreja existe até hoje. Verdadeiros crentes existem até hoje. Né? Então, 120 são batizados. Depois começa a falar em outra vida, ficam cheios do Espírito Santo. E aí começa a história da igreja. Então, havia ali no meio deles, em Jerusalém, não no meio dos discípulos, no meio dos discípulos eram só os judeus que estavam lá. Mas na Jerusalém, lá na cheia, né? Havia o Pardos, os Medos, os Elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, como Pafim, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus prosélitos, que eram gentios que se convertiam ao judaísmo, não eram judeus de sangue, mas gentios convertidos e circuncidados, cretenses e arábios. Todos estavam lá adorando o Senhor do templo. E aí então eles começam a ouvir aqueles discípulos lá falando em línguas estranhas, aquele barulhão, aquelas coisas todas. Então eles querem saber o que estava acontecendo naquele cenário, naquele salão. Né? Eram os povos dessa região toda do Mediterrâneo que estavam lá presentes. Né? Aí começam as conversões. Povos de todos os judeus de todas as partes. O alto oficial etíope, que a Bíblia fala que Filipe foi para lá para pregar para ele. O centurião romano e a sua família. Os samaritanos, os gentios e por aí fora vai. Começam essas conversões desses povos todos a partir do momento que eles ficaram cheios do Espírito Santo. A partir do momento que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Aí eles tinham poder, eles tinham autoridade, eles não tinham mais medo, eles não estavam fugindo dos centuriões romanos, não estavam fugindo do povo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Ok? E como era essa pregação do Evangelho, como viviam os primeiros convertidos? Então, lembra bem, quem é que foram os primeiros convertidos? Todos judeus. Falar que o judeu não se converte é bobagem. Todos os primeiros convertidos eram judeus. E foram os judeus que levaram o cristianismo. Falar que o judeu não ama Jesus é bobagem. Que o judeu não acredita é bobagem. Os primeiros convertidos, centenas de milhares de convertidos, eram judeus. E foram eles que levaram o cristianismo. Então a primeira religião judeu, a religião judeu. Religião? A religião tinha muitas. Monoteísta, sim. Monoteísta era a religião judaica. Né? Mas tinha muitas. Mas um Deus único é só Deus. Depois do cristianismo. É o. Está falando fácil, só que sempre está já. Então, cristãos, né? Não vou falar católico nem protestante, vou falar cristãos. Porque tem cristão lá dentro. Né? Então, como era a primeira pregação? Como eram as primeiras pregações? Isso é muito importante para que a gente aprenda a maneira correta de pregar o Evangelho para as pessoas. Porque a primeira vez que foi pregado o Evangelho, lá que eles pregaram, é essa a base que serve até agora. Não tem que acrescentar nada, não tem que inventar nada, não tem que fazer nada novo, porque aquilo funciona. Daquela forma que foi feita, que funciona. Porque ali foi o próprio Espírito Santo, que eles eram cheios do Espírito Santo, que deu para eles a mensagem que fosse pregar. Então é aquela forma que funciona. E tem que ser até hoje. Infelizmente, se erra muito hoje ao querer pregar o Evangelho de maneira diferente. Então, as primeiras pregações. Pedro, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus é o Senhor e Cristo. Então, primeira coisa, Jesus. Não é Deus. As pessoas erram muito em falar de Deus. Deus. Mas nós temos que falar que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é Jesus de Nazaré também não. Porque Jesus de Nazaré foi antes de morrer, antes de ressuscitar. A ressurreição, ele é o Cristo, ele é o Messias. Então é Jesus Cristo. Viu?
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então, irmãos? Então, Deus fez daquele homem que nós matamos, crucificamos, Deus ressuscitou e fez dele o Senhor, e o Messias, essa palavra Cristo significa Messias. Cristo em grego, Messias em hebraico. E eles sabiam muito bem, eles esperavam muito bem esse Messias. Que eles sabiam que era o resgatador da vida deles, que era o salvador da alma. Então o que nós temos que fazer, irmão? Aí respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento. Para a pessoa arrepender, ela precisa reconhecer que é pecador. Sem que a pessoa reconheça que é pecadora, ela não consegue ser arrependida. E arrependimento não é provavelmente você ficar a cada pecado cometido, o seu coração tremer, de medo, de negócio todo, vai tem que ter vergonha. Devemos fazer isso. Devemos tremer diante da santidade de Deus a cada pecado cometido. Mas arrependimento é outra coisa diferente. É você reconhecer que você é pecador e que está perdido. A sua natureza é pecadora. Quando você reconhece que a sua natureza é pecadora e que você está perdido, então aí você verdadeiramente está arrependido. Confessar o pecado é outra história. Você deve confessar para que Deus realmente traga paz ao seu coração. Porque se depender que eu confesse todos os meus pecados para que Deus me salve e me perdoe, eu sou condenado. Não lembro de todos. E aí o anjo lá na porta do céu: você fica lá, vai ter eternidade conversando tudo que você lembra, mas o anjo olha a cara e você fala assim: meu filho, pode dar uma parte, duas partes, certas partes. Mas às vezes você lembrar, você pode falar um nome. Claro. Mas o anjo vai lá: meu filho, vou te dar mais 100 anos para você. É a quantidade de pai ainda tem, que você nem lembrou, nem ficou lembrando. E eu tenho que confessar todos para poder entrar no céu? Não. Eu tenho que reconhecer que a minha natureza é pecadora mesmo. Eu sou mau. Natureza maligna, péssima. Está entendendo? Quando isso acontece, genuinamente, você se arrepende. Genuinamente, você está arrependido. Então aí Deus pode entrar com a salvação da sua vida. Então, o homem lá matou. E ele reconhece que ele é maligno mesmo. Eu sou mau no coração, ele pode. Não só o assassinato de Deus, mas todas as outras mentiras que eu faço. Entendendo? E não somos merecedores, né? Não, eu sou merecedor. merecedores. Não merecemos, mas é por amor. Por amor. É por amor. Amor a quem? A Jesus. Que deu a vida dele por amor. E aí então Deus, para fazer justiça com Jesus, para que Jesus não fosse injustiçado, porque já que ele pagou, então como Deus pode negar o perdão que ele pede? Ele orou, intercedendo por todos nós. E agora ele chega lá com sangue puro e imaculado, a obediência. E Deus fala assim: meu filho, você queimou. Eu falo, quero perdão de todos aqueles que me conheceram, precisam do meu sacrifício. Aí o pai está conseguindo. Como é que ele vai negar o pedido desse para Jesus? Não vai conseguir. Então todos que reconheceram que precisam de um Salvador estão salvos. E pois para vós não tem promessa, e para vossos filhos também. Aí filho segundo, neto, bisneto, tataraneto e gerações futuras, né? E
e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí, todos nós que estamos aqui no Brasil, na Amazônia, e na Austrália, na África, etc. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava dizendo: salvai-nos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 judeus, que perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A partir desse momento, então, o amor entrou no coração deles e eles passaram a ter comunhão uns com os outros, não olhando mais o defeito, não olhando mais as decepções, mas olhando Cristo mesmo. E ele, mesma coisa em mim, não olhando os meus defeitos, as minhas falhas, mas olhando Cristo em mim. E aí então perseveraram na doutrina dos apóstolos, para passar a ensinar para eles. Pedro, João, Tiago, Mateus, Filipe, Tomé, passaram a ensinar para eles tudo que eles ouviram de Jesus. Tudo que eles ouviram de Jesus, o Espírito Santo ia trazendo a memória deles, e eles iam ensinando aqueles que eram novos convertidos. Por isso a importância do discipulado. Você está fazendo um curso aqui, está aprendendo coisa, não é para ficar com você. É para você discipular outros. É para você ensinar outros. É para você passar adiante. Essa chama que nós recebemos e que você recebeu é para passar para outros. Essa chama que veio do céu e que veio passando de um para o outro é para passar para frente. Não é para morrer com você. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma igreja só, um pouco só. Vendiam as suas propriedades e bens